A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal aí exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo, esse classificado como populares, porque nós iremos falar, como eu disse na primeira aula do nosso trimestre, que está aí, ó, show de bola, vale a pena você que não assistiu, você conferir a aula. É uma aula que deu início ao nosso primeiro trimestre de 2023 e lá tem muita coisa boa, ok? Então, você aí que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você que também quer deixar o seu comentário, deixe seu comentário, deixe a sua contribuição e também deixe o seu like, ok? Isso é muito importante para o canal. Esse ano de 2023 vai ser um ano muito importante para o nosso canal. Então, se inscreva, compartilhe, nos ajude, tá bom? Se você quiser também a gente na sua igreja, participando de simpósio, conferência, enfim, entre em contato conosco, nosso telefone está na descrição do link e nós teremos o maior prazer de estar aí com vocês, ok? Então vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, que é o sumário. Às vezes as pessoas não dão muita atenção ao sumário e às vezes o professor ele se enrola durante o trimestre por não conhecer o sumário, ok? Isso eu já disse em outros vídeos, eu tenho outros vídeos na grade de populares, tá bom? Na playlist você encontra lá vários vídeos, como dar aula 1 e como dar aula 2. Lá eu falei da importância do sumário e hoje nós vamos falar sobre o sumário da nossa nova revista. As divisões que existe aqui, tá bom? Que é uma análise minha, ok? Uma análise própria do conteúdo que nós vamos estudar no terceiro trimestre. Então isso vai ser muito importante para você. Eu acredito e confio que vai te ajudar muito na sua elaboração como professor e também para os superintendentes, aquelas pessoas encarregadas de selecionar determinada aula para o professor. E quando você compreende o sumário, vai ser mais fácil você dividir a aula para o seu professor. Porque em vez de você fazer uma mistura de aulas, você entendendo a correlação entre elas é muito mais fácil para que o seu aluno, para que o seu professor tenha um melhor aproveitamento. Então é isso que nós vamos falar aqui, tá bom? Então, já de início nós temos que entender que o nosso comentarista desse trimestre é o Elinaldo Renovato, tá? É um pastor lá da Igreja da Assembleia de Deus da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. É tamanha a importância do pastor em si, que nós estamos falando, que ele teve um prefácio no próprio livro de nada mais, nada menos do que o pastor Elienay Cabral. Então você vê que é realmente um comentarista de peso. Mas não adianta nós termos um comentarista de peso, não adianta nós termos um bom conteúdo se os nossos professores e professoras estão se atrapalhando com as aulas ou não consegue atingir os objetivos da aula. Então, uma coisa que é muito importante é que o professor, a professora, se restrinja ao conteúdo do autor. Mas eu só consigo restringir-me ao conteúdo do autor se eu ter a noção do sumário. Por isso que o sumário é muito importante. Eu não posso apenas receber a aula e sair ministrando a aula todo domingo, ou um domingo sim, um domingo não, porque pode acontecer o seguinte: ou eu vou atrapalhar o tema da frente, ou eu vou me enrolar voltando em temas anteriores. Mas quando eu compreendo esse sumário, eu consigo me esquivar disso e ter um melhor aproveitamento. Porque o aluno,
Ele sai da sua casa no domingo, às vezes chovendo, às vezes um tempo frio, ele sai da sua casa para ouvir e aprender sobre aquela aula específica. E se o professor não se atentar a isso, ele incorre no erro de ministrar uma aula toda bagunçada. E nós não queremos isso. E é por isso que nós estamos aqui para dar uma parcela de contribuição para você, professor e professora, tá bom? Então, isso também, essa dica, essa forma de leitura, de entendimento, vai te ajudar para o seguinte também. Às vezes você é convidado numa igreja e o coordenador daquela igreja diz assim: você pode dar um resumo sobre todas as lições? Aí te dá um nó, te dá um desespero e você entra em colapso. Por quê? Porque você não conseguiu compreender o sumário. E o sumário tem o resumo de todas as aulas, é o objetivo das aulas que vão surgir posteriormente. Se você conseguir fazer essa releitura, como nós vamos fazer aqui de forma bem resumida, você consegue ministrar as 12, 13 aulas, as 13 aulas, dentro de uma hora tranquilamente vai falar sobre todos os assuntos. Então, essa forma de olhar o sumário é importante porque vai te ajudar até no encerramento. Porque às vezes tem igreja que pede para você fazer a última aula, mas comigo já aconteceu várias vezes de eu fazer algum encerramento e o coordenador pedir para eu fazer o resumo, ou eu de vontade própria, escolher e optar por fazer o resumo de cada aula. Mas entendendo que esse resumo é com muita inteligência e com muita sabedoria, ok? Então isso vai te ajudar demais nessa questão, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero que você abra o seu sumário. Não tem como eu falar aqui sem você abrir o seu sumário. Então deixa o seu sumário aberto e você vai ver algumas divisões. Não é uma regra, não é uma norma que essa sequência seja dessa forma aqui, porque eu já fiz sumários, divisões de sumários com blocos bem maiores. Aqui eu encontrei uma similaridade entre os pontos. Por exemplo, nós temos, primeiro eu vou falar sobre os blocos para você poder anotar aí. O primeiro bloco é a lição de número 1, porque ela é introdutória. Então, ela está apenas na lição 1. O bloco 2 inclui a lição 2 e a lição 3. O bloco 3, depois nós vamos falar um pouco sobre cada um, é a lição 4 e 5. O bloco 4 é a lição 6 e 7. O bloco 5 é a lição 8 e 9. O bloco 6 é a lição 10 e 11. E o último bloco é o bloco que tem a lição 12 e a lição 13. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Agora, você vai compreender através da minha análise como isso faz sentido. Porque quando eu pego o sumário, o autor, ele não tem a ideia de fazer assuntos aleatórios. Isso é fato. Porque quando ele pega um assunto, ele também tem que facilitar a sua compreensão, para que ele não crie vários assuntos dentro desse universo, e com isso ele entra em própria dificuldade. Então ele vai alinhar os assuntos, e esses blocos podem alternar. Às vezes eu tenho um bloco em alguma revista próxima ou anterior, que tinha 3 lições que uma intercalava com a outra, ou seja, uma dava sequência à outra, ou uma dava sentido à outra. E quando pulava para o outro bloco, o assunto se diferenciava de uma forma tal que não tinha como se alinhar com outro assunto. O tema geral é uma coisa. O que nós estamos estudando? Aviva a tua obra. Então, o autor, dentro desse tema, ele vai fazer os subtemas dentro desse sumário. E para que tenha um melhor aproveitamento, ele tem que ter uma lógica, ok? Então, por exemplo, se você pega a lição de número 1, que é um bloco, vai falar sobre o avivamento. Então, o autor ele vai explicar o que é o avivamento,
as condições para esse avivamento e também a necessidade. Então eu fecho esse primeiro bloco mostrando o que é o avivamento. Eu faço uma lição introdutória dos outros assuntos. Quando eu pego o segundo bloco, que é a lição de número 2 e a lição de número 3, eu tenho o quê? Eu tenho duas lições que se juntam. Elas estão alinhadas. Por quê? Eu vou falar sobre o avivamento no Antigo Testamento e o avivamento no Novo Testamento. Então, caracteriza um bloco só. Um mesmo assunto dividido em duas partes. Ok? Então, aqui eu tenho a associação entre homens na história, tá? Esses homens são reis, são profetas, são apóstolos, e eu tenho livros escritos, tanto no Antigo quanto no Novo. Então eu tenho um assunto só dividido em duas partes, ok? Aí nós fechamos o bloco 2 com a lição 2 e 3. Na lição 4 e 5, eu vou falar sobre dois temas que se associam. Primeiro, o ministério avivado de Jesus e o avivamento na vida da igreja. Eles têm conexão. Por quê? Quando eu olho a lição 4 e a lição 5, eu estou falando de um avivamento na vida e obra de Jesus e vejo também o poder transformador da igreja. Então essas duas lições, elas se encaixam perfeitamente em um bloco. Então se você vai separar e você dá a lição 4 e 5 para um só professor, ele vai ter um aproveitamento na aula de 100%. Porque ele vai pegar a sequência da lição que ele começou, ok? Agora, o outro bloco, que é a lição de número 6 e lição de número 7, olha para você ver como é que muda. Eu falei de Jesus e igreja, agora eu vou falar de dois personagens, dois apóstolos, dois discípulos. Eu vou falar o avivamento no ministério de Pedro e o avivamento, no caso Estevão, um Marte avivado. Então, dentro da lição de número 6 e 7, eu tenho o quê? A vida e obra de Pedro, tá? Falando sobre a vida e obra. E eu tenho a vida e obra e morte de Estevão. Isso tudo num bloco só, dividido em dois, que é a lição 6 e a lição 7. Olha para você ver como fica fácil resumir um sumário, uma lição inteira, ok? Então vamos lá. A lição de número 8 e a lição de número 9, que é outro bloco, vai falar sobre, olha para você ver a conexão. Eu saí de Jesus e igreja, entrou em um outro bloco falando sobre Pedro e Estevão, agora ele muda o bloco, ele muda o assunto. Agora nós vamos falar sobre o mundo e o Brasil, ok? Lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo e o avivamento pentecostal no Brasil. Então são dois elementos, dois assuntos que se agregam e se juntam. Dentro dessa lição, nós vamos ver uma retrospectiva, tá, dos eventos mundiais, aliado aos desafios e conquistas e crescimento atual dos pentecostais no Brasil. Então você vai ver que são dois assuntos que, como volto a falar aqui, se você coloca o professor para ministrar essas duas aulas, ele terá um melhor aproveitamento, porque ele vai pegar uma sequência de um assunto. Então você, coordenador, você, coordenadora, se atente, não dê aulas aleatórias para os seus professores e professoras. Se você tem um, se você tem 2, 3, 4 e às vezes até 5, depende do tamanho da igreja, se você divide o sumário e distribui essas aulas de forma consciente, entendendo o que o autor planejou, você tem um aproveitamento de 100%, ok? Então vamos lá. Então a lição de número 8 e lição de número 9 vai falar da retrospectiva dos eventos mundiais, aliado aos desafios, conquistas e crescimentos atuais dos pentecostais no Brasil, vai citar o IBGE e tudo mais, ok? Então vamos lá. Para fazer tudo isso, eu olhei lição por lição, os temas,
os tópicos, subtópicos, para poder pegar uma ideia geral, tá bom? A lição de número 10 e a lição de número 11, que é outro bloco, tá? Vai falar sobre o avivamento na vida pessoal e o avivamento e a missão da igreja. São dois elementos que vão se complementar, tá bom? Aí aqui nós temos uma observação, ok? Então vamos lá. A lição de número 10 e a lição de número 11, primeiro, vai falar sobre esse avivamento na vida prática do cristão. Como é que esse avivamento acontece na vida do cristão? O segundo ponto é o papel missionário da igreja. Porque se eu não tiver uma vida de prática cristã, uma vida ativa, como é que eu vou falar de uma igreja missionária? Sendo que a igreja é composta de pessoas. Então, se eu tenho crentes avivados, crentes que têm uma vida prática, corriqueira, uma vida aliada a algumas práticas que o autor vai citar na lição, você tem aí como ter uma igreja missionária. Lembrando que a lição de número 10, que é a vida prática do cristão, o professor e a professora que for pegar essa lição, ele pode se utilizar da lição de número 5. Por quê? Porque a lição de número 5 vai, aliás, se você pegar a lição de número 11, né? O avivamento e a missão da igreja, a lição de número 11, ele pode associar ela à lição de número 5, que é o avivamento na vida da igreja. Olha para você ver que ponto importante, que observação que você pode utilizar para complementar. Além de você ter o complemento da aula anterior, que é o avivamento na vida pessoal, tá? Que nós estamos falando de um bloco só, lição 10 e lição 11, aquele professor e professora que for ministrar a lição de número 11, ele pode se aproveitar da lição de número 5, que é o avivamento na vida da igreja, ok? Então são duas lições que vão se complementar também, ok? Então vamos lá. A lição, o bloco da lição de número 12 e 13, que é outro bloco que nós temos aqui, nós vamos falar sobre as últimas lições, né? Vivendo no Espírito e aviva, ó Senhor, a tua obra. Quando nós paramos nesse último bloco, essas duas lições finais que vão fechar o assunto, porque primeiro, na lição de número 1, olha para você ver que tem um fechamento. Na lição de número 1, ele começou a falar sobre o avivamento espiritual, o que é a sua importância e a sua necessidade. Então agora, na última lição, ele vai fechar esse assunto, tá? E fechando esse assunto, ele vai falar na lição 11 sobre os conflitos, sobre as indagações acerca da necessidade. A necessidade do quê? O assunto da lição inteira, avivamento, ok? Aliado à necessidade do fruto do Espírito, tá bom? Que ele vai também falar na lição de número 11. Então aqui na lição de número 11, tá? Você pode usar também como suporte na sua aula. Você não precisa de ficar viajando, você não precisa de ficar indo lá em Gênesis, voltando e indo para Apocalipse. Calma, irmão. Quando você pega a lição, você tem que restringir-se ao conteúdo, porque aquele conteúdo já é mais do que suficiente para você ministrar 1 hora, 1h10, 1h20 dentro da sua sala de aula. Então, sim, não há necessidade de ficar fugindo dos assuntos que a lição aborda, porque o mais decepcionante para o aluno é ele chegar em sala de aula e o professor não entrar na matéria, não entrar no tópico, não entrar no subtópico, ou ele ficar preso na introdução, ou ele ficar preso no meio da aula, ou seja, decorra. Ande na aula, nos assuntos, deixe a lição fluir, os assuntos fluir, pegue versículos que você acha interessantes que o autor coloca, esmiuça ele,
Fale sobre ele que você vai ver que vai faltar tempo se você ficar só na lição, porque o conteúdo realmente é excelente, tá bom? Então, quando você pega a lição de número 12 e a lição de número 13, tá? A lição de número 11, você pode aliar ela com a lição de número 10. Olha para você ver que conteúdo. Dentro do conteúdo você encontra conteúdo, ok? Então, ó, lição 12, vivendo no Espírito. Tá falando de algo particular, mas com outras referências. Falando sobre conflitos, indagações, falando acerca da necessidade do avivamento, isso tudo na lição de número 12. Quando você pega a lição de número 10, vai falar sobre o avivamento na vida pessoal, que está alinhado com a lição de número 12. Então você pode pegar alguns assuntos que foi abordado lá para complementar essa aula, porque na lição de número 10 nós falamos a vida prática do cristão, a leitura da Bíblia, a oração, então isso tudo vai ajudar na lição de número 12. A lição de número 13, que é a última lição, você vai ver que o autor fecha a lição com um clamor pela palavra, tá? Pois é questão de vida ou morte. Esse avivamento acontece pela palavra, tá? E essa palavra é o motivo do clamor que o autor vai nos colocar na lição de número 13. E com isso, ele define esse clamor como uma questão de vida ou morte, tá? Para cada cristão e para a igreja, ok, meus irmãos? Então é assim que nós terminamos o nosso sumário, uma lição importantíssima, tá? Se você compreender, como eu disse aqui, você como coordenador, você como professor, você vai ter 100% de aproveitamento na sua aula, ok? Então, não se enrole com a aula. É um conteúdo muito bom, muito prazeroso, muito gostoso de ministrar, mas se você olhar com os olhares certos, você vai ter um aproveitamento muito importante, ok? Então, aqui fica a nossa aula, tá? Aqui fica o nosso conteúdo como populares, tá? Vai estar lá na nossa playlist. A gente vai estar publicando, então você vai ter acesso a esse conteúdo, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like como forma de agradecimento. Esse ano de 2023, que nós já estamos entrando, é um ano especial para o canal. Nós estamos aí com o projeto do microfone. Se você quiser ajudar o nosso canal, você pode fazer uma contribuição de qualquer valor. O Pix está na descrição do vídeo e você vai estar nos ajudando de forma especial. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo em nome de Jesus.